Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast de véspera de ano novo. E hoje eu queria falar rapidamente, né, da novela aí dos técnicos portugueses, A Dança das Cadeiras, e fazer uma retrospectiva, né? Fazer uma breve entre aspas, né? Vamos ver quanto tempo vai levar. Mas vamos tentar fazer uma retrospectiva também do que foi, né, alguns clubes, não todos, né, senão a gente vai ficar aqui falando 4, 5 horas, mas o, o- tentar fazer um balanço, né, e uma projeção do que vai ser alguns clubes, do que a gente imagina que vai ser, né, alguns clubes na temporada de 2022. Então, vamos começar pela questão Flamengo, porque o Flamengo ele fechou com o técnico português, mas não o técnico sonhado pela torcida, né? O, o Flamengo fechou com o Paulo Souza, né? Anunciou tudo, então já está acertado, tá tudo certo. O Paulo Souza, inclusive, pagou uma multa aí para a Federação Polonesa de 300 mil euros. Então, só por essa questão que foi bem anunciada, né? Foi muito bem falada pela imprensa em geral que o Paulo Souza pagou essa multa aí para a Federação Polonesa, já fica muito claro que essa troca da Polônia pro Flamengo não vai ser por nada barato, né? E a multa rescisória vai ser uma bica, né? Para a gente ser bem sincero. A multa rescisória para o Flamengo mandar o cara embora vai ser muito alta. Então, o torcedor agora pode se frustrar, pode cobrar se os resultados não vierem rápido, mas se o Flamengo mandar esse cara embora, não vai ser por menos de 300 mil euros, tá? Então, e o cara pagou do bolso dele. Então, o cara não vai sair no prejuízo, né? Então, também tem toda a questão do quanto ele vai ganhar, enfim, de premiação por títulos, tudo isso acho que vai entrar no pacote, mas a questão da multa rescisória já fica muito claro, né, de que não vai ser nada baratinho. Então, para o torcedor rubro-negro, é paciência agora, né? Obviamente que muitos já se manifestam de forma descontente, até porque o Jorge Jesus estava livre, né? E infelizmente agora, para o torcedor que queria tanto o Jorge Jesus, vai ter que aceitar, né? É um treinador com uma certa bagagem, ele é rodado, não tem, né, títulos de expressão, tanto que você vê torcedores aqui que ele ganhou, né? Então, mas é um treinador que conhece o futebol no mundo inteiro é modo de dizer, mas em vários países ele conhece várias escolas, então é um cara que tem o conhecimento da bola, isso sem dúvida nenhuma. Para você chegar até uma seleção polonesa, óbvio, está longe de ser uma seleção alemã, uma seleção francesa, uma seleção italiana, está longe de ser essas seleções campeãs, mas a seleção polonesa é uma seleção forte, né? E ele sai da Polônia com, então assim, esse início de jornada do Paulo Sousa já vai ser complicado, porque ele já tem a desconfiança da torcida. E ele agora tem a torcida de uma nação, ele tem a torcida contra de uma nação inteira, né? Porque o, o que repercutiu de forma negativa essa saída dele da seleção polonesa não é brincadeira, né? O que a imprensa polonesa está descontente, né? E várias matérias mostram isso, não é brincadeira. Então é um cara que agora tem a inimizade, tem a antipatia, pelo menos, não digo inimizade, mas pelo menos a antipatia de uma nação inteira, praticamente, né? Alguns jornais chamando de desertor, pedindo para o torcedor rubro-negro não se iludir, enfim, né? Fato é que ele chega agora com uma carga, uma pressão muito grande, não só agora por parte da torcida, mas por ter saído da seleção polonesa e compreensível, né? Assim, a decisão do treinador é compreensível, porque ele poderia não se classificar para a Copa do Mundo. Ele está aí, ele está ainda no momento de, a seleção polonesa ainda está no momento de definição, né? Não está classificada e por isso mesmo que os poloneses estão descontentes, né? Porque é um trabalho que é interrompido e agora a chance dessa classificação fica ainda fica prejudicada, a gente pode dizer assim, né?
mas a classificação não poderia vir, ele não poderia ir para a Copa do Mundo, né? Se ele tivesse a certeza de que ele iria para a Copa do Mundo, eu duvido que ele sairia, né? Mas sem essa certeza, lógico que muito depende do trabalho dele, mas, enfim, tendo uma perspectiva de treinar um Flamengo para ganhar cara, ele deve ganhar um salário bem generoso e é o que eu falei. Ele pagou uma multa de 300 mil euros para sair, tá? O Flamengo não ajudou. Então, a multa para ele sair do Flamengo agora, você pode ter certeza que não vai ser por menos de 300 mil euros. Então, vai ser um contrato aí de 2 anos e é dito que, né, eu sincero, honestamente, não conheço o trabalho desse treinador, mas dizem que ele é um perfeccionista, assim como o Jorge Jesus, né? Então, imagino eu que, tendo tempo para trabalhar, ele vai fazer um bom trabalho, ele vai, porque o time do Flamengo é muito bom. O time do Flamengo é um foguete, né? Só que o grande problema do Flamengo desde a saída de Jorge Jesus é que o Flamengo não consegue jogar sem a bola, né? Aquele Flamengo do Jorge Jesus, quando estava com a bola, era uma máquina de fazer gol e o poder ofensivo o Flamengo nunca perdeu. Agora, essa questão do que fazer quando está sem a bola, isso o Flamengo perdeu muito, porque o Flamengo pressionava o adversário e recuperava a bola rápido, ainda no campo de ataque, né? E aí pressionava, agredia ainda mais o adversário e fazia ainda mais gols, porque se recuperando a bola no ataque, é dois pulos para você chegar perto do gol, né? E quanto mais você chegar perto do gol, mais fácil você vai fazer outro gol. Então esse é o grande diferencial. E eu acho que o, o Paulo, pelo que dizem, Paulo Souza ele é um estrategista, ele é um estudioso. Imagino eu que ele, com o tempo para trabalhar, ele vai conseguir melhorar isso. Não sei se vai fazer da mesma forma como o Jorge Jesus fez, né? Porque o Jorge Jesus, apesar de ter feito o que fez em 2019 com o Flamengo, ele é um treinador muito difícil, né? Ele é um cara genioso, ele quer as coisas do jeito dele, e por isso não deu certo no Benfica, né? É difícil. O Jorge Jesus só deu certo no Flamengo porque os jogadores compraram a ideia, né? Porque senão, a gente sabe como é que é um treinador. O Luxemburgo foi para o Real Madrid, começou com esse. Ele tem um gênio forte também, começou bloqueando jogadores estrelas do elenco e não durou lá. Então, assim, a gente sabe como é que o futebol funciona. E se os jogadores do Flamengo não comprarem a ideia do Paulo Souza, não vai acontecer, né? Agora sim, eles já. Boa parte dos jogadores que trabalharam com. Pelo menos as principais estrelas, né? Que trabalharam com o Jorge Jesus estão lá. Então acho que são jogadores que estão comprometidos em fazer um bom trabalho, em levar o Flamengo de volta a um outro patamar. E eu acho que tem tudo para o Paulo Souza fazer um bom trabalho. Agora, tudo vai depender. De novo, eu vou repetir aqui. Eu, sincero, honestamente, eu não conheço o trabalho dele, né? O Abel Ferreira, por exemplo, ele foi para o Palmeiras para tornar o Palmeiras ofensivo como era o Flamengo, né? Tanto que o Gagliotti na época falava, é um treinador que vai trazer de volta o DNA palmeirense. E não trouxe, né? O Palmeiras joga no contra-ataque. Então, o Abel Ferreira tem mais de um ano de trabalho já agora, e o Palmeiras não dá nenhum sinal de que vai mudar essa postura de contra-ataque para um time ofensivo. Então, com o tempo de trabalho que teve, já era para a gente estar vendo sinais disso, a gente não vê. A gente vê muita variação tática no Palmeiras. Isso é uma coisa legal. Agora, assim, a recuperação do tal DNA palmeirense, da academia, isso não aconteceu. Então, o Paulo Souza pode ir para o Flamengo e mudar o perfil, né, de um time ofensivo para um time de contra-ataque. Talvez isso possa acontecer. Então eu não conheço o treinador, não sei como é o perfil dele, mas acredito eu, né, que com tempo para trabalhar ele vai dar certo, né? Até porque, como eu dito, ele é um estudioso, ele é um cara que taticamente ele estuda o adversário, e repito, isso foi coisas que eu li, eu não sei, né? Mas o perfil dos treinadores portugueses hoje é esse, né? Eles estudam o adversário, eles taticamente eles não contam apenas com o talento do jogador, mas precisa de uma boa tática para você entrar no jogo. E acredito eu que ele tenha isso de fato. Agora, se vai dar certo ou não, com a pressão que ele já chega, é complicado, né?
de viver à sombra do Jorge Jesus, eh, a pressão da torcida polonesa, a pressão vai aumentar ainda mais se de repente o Atlético Mineiro contrata o Jorge Jesus e o Jorge Jesus faz o Atlético Mineiro jogar ainda mais, então a pressão vai aumentar ainda mais. Então você vê a situação do Paulo Sousa neste momento, ela já é de muita pressão. E é óbvio, né? O cara sabia que ele ia encarar isso. Agora, é o ser humano, né? Até quando ele vai resistir essa pressão, né? Então, ele sabe onde ele estava pisando e ele não pode reclamar agora. Agora, a diretoria do Flamengo foi ousada, né? Nesse aspecto, eu concordo com a decisão da diretoria de fechar com o Paulo Souza. Eu concordo, porque o Flamengo é muito maior que o Jorge Jesus. O Flamengo não pode ser refém de um treinador, né? Como estava sendo. Já estava ficando ridícula a história, né? O Flamengo estava se minimizando, estava se apequenando, e o Flamengo é muito maior do que isso. Então, essa decisão de ir para cima do Paulo Souza, eu concordo com isso. Agora, o grande problema é que o Flamengo foi para lá para fechar com o Jorge Jesus ficou livre, ficou disponível. Há histórias de que ele tinha aceitado a proposta do Flamengo, era só esperar até o dia 30 e o Flamengo não esperou. Então, esse é o ponto. Sim, você tinha um cenário para tudo dar certo e por uma questão de birra, ao que parece, isso não foi feito. Então, espero eu, torço eu para que dê certo, mas se não der certo, o negócio vai. A torcida vai pegar o pé agora, não só do treinador, mas dos dirigentes. Porque teve uma chance de trazer o Mister de volta, né? Mas isso não aconteceu. Então, o que eu posso desejar para o Paulo Souza é sucesso nessa jornada. Vai ser difícil. E ele, cara, ele é um cara rodado. Ele sabe como é que. Ele sabe onde ele tá pisando, né? Ele não é nenhum um cara que tá começando no futebol, agora falando, ah, nossa, tô, tô, tô encantado com tudo. Não, ele sabe como é que é. Então depois, não adianta vir dar entrevista falando que, preciso de tempo, que a torcida tá pegando, como o Abel Ferreira fez muitas vezes com o Palmeiras, né? Sabia onde estava pisando. Aliás, ele sabe como é que é o futebol brasileiro ainda. Agora falando de Abel Ferreira. E ele optou por continuar no Palmeiras. Então, daqui para frente, é óbvio, fala, é um ser humano, ele estoura, o sangue esquenta. Agora, é, tem que saber que o futebol brasileiro, a imprensa brasileira é assim, né? E não é muito diferente em outros lugares do mundo também, não. Então não adianta vir e depois ficar de chororô nos primeiros dois, três jogos. Ah, você perdeu três jogos seguidos. E aí todo mundo começa a pegar no pé e vai ficar de chororô, esbravejando em coletivo. Aí, cara, desculpa, aí é pagar de ridículo, né? Sincero, honestamente. Repito, acho que todo mundo tem o direito de reclamar. Acho que todo mundo uma hora estoura de tanto ouvir besteira por aí, mas é isso, assim, não tá na condição de dar entrevista, manda outra pessoa, manda o auxiliar. Não ficar dando, perdão a palavra, mas dando ficar chiliquinho na coletiva, né? É, acho que é um cara que sabe o que tá fazendo. Repito, não é um cara novo, não é um cara que tá chegando agora. Então é um cara que vem, ele tem uma bagagem e ele tem que se provar, né? Porque é que eu falei, vou repetir. A gente vê torcedores do Flamengo falando o que ele ganhou, esse treinador, né? Então ele vem com uma carga de responsabilidade de recuperar o futebol do Jorge Jesus, se é que a gente pode dizer assim, mas também ele vem com essa carga dele mesmo se provar, né? Então eu acho que espero eu que dê certo, que ele consiga fazer um bom trabalho, que tenha vida longa, que o futebol brasileiro possa aí ter mais um exemplo de um bom treinador para os treinadores brasileiros se espelharem, né? Porque não é dizendo que o que é de fora é melhor, mas sem dúvida nenhuma o que os treinadores portugueses estão trazendo é algo que a gente não costuma ver em relação aos treinadores brasileiros, né? Os treinadores brasileiros eles têm ali o seu perfil de jogo, o seu esquema tático e muitas vezes não mudam, né? Um exemplo, por exemplo, é o, o Fernando Diniz. É um cara que tem a sua forma de jogar, o seu jeito de jogar, que por um tempo foi reconhecido por muitos
por muitos críticos, inclusive por mim, eu ainda acho que o estilo de jogo do Fernando Diniz ele é interessante, né? O de posse de bola, de ter a bola, de porque você tendo a bola é um passo para você é um primeiro passo para você buscar os caminhos do gol, mas cara, só ter a bola por ter a bola nada vai acontecer, né? E o Fernando Diniz é um cara que abre muito espaço quando vai atacar, o time abre muito espaço e toma muito gol. Então é um cara que, assim, taticamente ele tem as suas ideias que são interessantes, mas ele não sabe se reinventar. Ele não soube se reinventar. Ele não sabe mudar o seu perfil de jogo de partida para partida. Se você vai pegar um adversário que é retranqueiro, você precisa mudar a sua ideia de jogo, porque o cara vai contra-atacar e vai ganhar. E o Fernando Diniz não tem esse perfil. E muitos treinadores, eu pego o Fernando Diniz, por exemplo, porque é um caso clássico, né? Um treinador que hoje perdeu muita credibilidade por causa disso. Então, acho que a vinda desses treinadores portugueses mostra que você precisa ter uma variação tática, você precisa mudar o seu jeito de jogar, né? Não dá para você jogar sempre do mesmo jeito. Algumas vezes dá certo, mas não é sempre que vai dar. Numa competição de mata-mata, por exemplo, pode não dar certo. Por exemplo, o Grêmio do Renato Gaúcho foi campeão da Libertadores, mas outras edições o Grêmio foi bem e não venceu. Por quê? Porque não teve a variação necessária para algumas partidas. O Galo do Cuca tem uma característica muito marcante, né? E essa falta de variação, ele foi consumido pelo Palmeiras. Não perdeu o jogo? Não perdeu. Mas o Palmeiras fez o necessário para vencer. Ah, mas o Hulk perdeu o pênalti primeiro. Aí é história, né? O Hulk perdeu e acontece agora. Taticamente, o Abel montou o time para se classificar com o regulamento. Então ele montou um time para conseguir se classificar sem a vitória. Ele montou uma estratégia para isso. E é isso que eu acho que falta um pouco para os treinadores brasileiros. Não que não tenham a capacidade, mas às vezes por medo de mudar alguma coisa que está dando certo, eles não mudam, né? Também tem toda a questão, né, do respaldo que ele vai ter, porque assim, os treinadores de fora realmente, eles têm um respaldo muito maior, assim, eles têm um tempo de trabalho muito maior, lógico, obviamente muito por conta, eu acho que de uma multa rescisória, né, para mandar esses caras embora é complicado, mas, por exemplo, se você pegar o Abel Ferreira no Palmeiras, com o início de temporada que teve, perdendo o Paulista, eliminado no Mundial no quarto lugar, aí depois teve o título da Copa do Brasil, beleza, aí foi esquecido o Mundial. Mas aí começa, perdeu a final do Paulista para o São Paulo, aí perde a Supercopa nos pênaltis, perde a Recopa nos pênaltis, eliminado pelo CRB nos pênaltis, jogando em casa. Assim, neste momento, acho que qualquer treinador brasileiro teria sido mandado embora, mas o Abel teve o respaldo da diretoria e ficou. Eu repito, não só pelo, não só pelas conquistas, claro, mas obviamente também acho que por uma multa rescisória bem gorda, né? Então eles têm um tempo de trabalho maior. O Jorge Jesus no Flamengo em 2019 também quase caiu. Se fosse um treinador brasileiro, teria caído, né? Foi eliminado pelo Atlético Paranaense numa Copa do Brasil. E naquele momento o Jorge Jesus ele era odiado. Se fosse um treinador brasileiro, repito, muito provavelmente teria sido mandado embora. Mas como era um cara de fora, é, repito também, muito por conta de uma multa rescisória bem generosa, ele não foi mandado embora, e aí deu certo, né? Então, essas multas rescisórias, elas forçam o clube a manter. Então, talvez seja esse um caminho para os senadores brasileiros, de que, olha, eu vou, mas às vezes o treinador mesmo não se valoriza. Tá desempregado, tá precisando de espaço, ele vai, ele aceita a proposta que tem na mesa. Agora, com uma multa que é ok, mas não é uma multa que vai segurar ele quando a tempestade chegar, entendeu? Então, acho que de repente falta um pouco desse se valorizar de repente, né? E também dessa variação tática, que eu acho que é necessária, né? Não estou falando que ninguém é ultrapassado nem nada disso, mas traz uma coisa diferente, né? Alguns jogos você precisa jogar diferente, é necessário. Não é o que eu gosto, não é, mas é o que é necessário. E o Palmeiras fez o que é necessário para que fosse campeão novamente da Libertadores, né? Esse é um exemplo, questão do Jorge Jesus com o Atlético. Já houve as primeiras conversas e
Ao que parece, existem algumas divergências com relação à comissão técnica, né? Porque o Atlético tem membros de uma comissão técnica é, é, fixa e o Jorge Jesus quer levar a comissão dele. Então existe essa divergência de profissionais. Por exemplo, se pegar o Paulo Souza, por exemplo, no Flamengo, o Flamengo teve que dispensar o preparador de goleiros, né? Porque o Paulo Souza tem o dele. Então o Flamengo fez tudo que o Paulo Souza quis em termos de comissão técnica. O Galo não está disposto, né? Tem membros de uma comissão fixa, o Jorge Jesus tem o deles e agora eles vão ter que negociar. Ao que parece, essa primeira conversa foi bem amistosa, não há sinalização positiva nem negativa, não se falou em valores. As duas partes bastante cautelosa, né? De entender o momento, de entender a necessidade de cada um. Então, eu acho, a princípio, uma primeira conversa interessante, mas assim, sem muito sinal do que pode ser ou que não pode ser, né? Fato é que o Galo é um time que certamente vai agradar aos olhos de Jorge Jesus. E que momento de Jorge Jesus, né? Sair do Benfica da forma como saiu e já ter logo de cara na porta uma proposta do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, time que ganhou uma tríplice coroa na temporada, ó, não é para qualquer treinador isso, hein? Tá com uma moral lá em cima e, e é assim, é que cuidado pro próprio Jorge Jesus, né? Porque se achar que tá na crista da onda, vai ter que pegar um clube mais ou menos, né? Então, cara, você sair do Benfica para receber uma proposta do Galo, sim, é um privilégio muito grande. Então, ele tem um baita clube, um baita elenco na mão para trabalhar. Então, ele certamente, espero que ele tenha humildade para avaliar bem a proposta. Se não der certo, não deu certo. Agora, que ele não, que ele não fique de soberba achando que merece o melhor salário do mundo, porque, repito, saiu do Benfica da forma como saiu, né? Então não saiu por cima, né? Saiu por baixo, né? Saiu por baixo, odiado pela torcida, muita polêmica, né? Com essas conversas com o Flamengo. Então, acho que teria um futuro promissor no Galo. Agora, repito, não é um cara fácil de trabalhar, né? Depende muito aí do, do, do lado do Atlético Mineiro de entender se realmente é um treinador para o Galo, né? Porque é um perfil totalmente diferente do Cuca. É um perfil muito diferente. Vai depender aí dos jogadores do Galo comprarem a ideia do treinador, porque é dito que ele é um cara difícil, né? De temperamento, ele tem um temperamento, ele quer as coisas do jeito dele. Aí por exemplo, o, o, o Hulk teve problema com o Cuca, né? Num certo momento. Teve um problema, eles acertaram e as coisas deram certo. Agora, você vê que o Jorge Jesus certamente vai ter um problema aí de relacionamento com um outro jogador. Vai depender do tato dele, né? De conquistar o elenco, de na conversa, ó, dentro de campo é o meu jeito mesmo, mas fora de campo nada pessoal. Então, é, essas conversas vão seguir. O Jorge Jesus é o que, repito, aparentemente ele é o primeiro nome aí na lista do Atlético Mineiro, mas tem outros nomes, né? Outros nomes que são falados. Um deles, por exemplo, é o Dair Helman, né? Ex-Fluminense, ex-Internacional, e não sei o quanto que isso é verdade ou não, né? Agrada, né? O trabalho que o treinador fez no Brasil agrada a diretoria do Galo. Agora, o Jorge Jesus claramente é a primeira opção, tá? Então, é, já falei desses dois clubes e eu começo agora a retrospectiva, né? Retrospectiva e projeção. O Atlético não dispensa comentário, né? O ano do Atlético foi absolutamente incontestável. Uma eliminação na Copa Libertadores da América, que é o que eu falei, foi uma partida em que a estratégia tática valeu, porque eu falei, né, da questão do treinador português e tudo mais. O Abel Ferreira ele armou o time para isso, né?
para vencer o Galo da forma como precisava, porque era inferior ao Galo em termos de elenco e de momento também, o Palmeiras era inferior ao Galo. Então fez o que era necessário para sair classificado, né? Não vencedor, mas sair classificado. Então o Galo teve uma temporada dos sonhos. A grande interrogação foi a saída do Cuca. Como é que vai ser agora o futuro do Atlético Mineiro? Porque o ano foi sensacional. Esse ano aí que começou, pelo menos para mim, eu comecei muito receoso por conta de todos os investimentos que foram sendo feitos. Ainda sigo receoso porque é muita grana de dívida, mas com as premiações que ganhou nessa temporada e com a perspectiva de ganhar ainda mais, o Galo tem tudo para seguir muito forte, cara. Assim, tem tudo para que essas dívidas sequer atrapalhem qualquer coisa do Galo em termos de reforços e contratações. Então, o momento é muito bom, a perspectiva ela é muito boa, agora obviamente passa muito pelo treinador. O Galo agora vai ter que meio que repensar a sua, o seu planejamento, porque tudo estava sendo planejado com o Cuca, né? E o Cuca certamente deve ter deixado aí uma lista de possíveis treinadores, possíveis reforços, mas é o que eu falei, se o Atlético quer o Jorge Jesus, o perfil do Jorge Jesus é totalmente diferente do Cuca. O Jorge Jesus precisa vir o quanto antes, porque o Galo se planeje para o ano que vem, né? Para que o Galo consiga se planejar para o ano que vem, porque já teve esse impasse em relação, por exemplo, à comissão técnica. Por isso que é interessante o treinador vir o quanto antes, porque existem essas coisas. A gente pensa só no treinador e dos reforços, mas tem toda uma comissão técnica que vem junto com ele. Então tem esse outro aspecto também em relação a essa contratação do treinador. Então é interessante que o Galo consiga encaminhar alguma coisa o quanto antes. Aparentemente vai ficar só para o ano que vem. Qualquer definição, não vai ter pressa, não tem que ter mesmo, porque os números devem ser muito altos e, e o que o Jorge Jesus pede, não só em termos de salário, de estrutura, mas de comissão técnica, não deve ser fácil também. E pro lado do próprio Jorge Jesus também não vai ser fácil, né? Um cara que tem a identificação que ele tem com o Flamengo e ir agora para outro clube, ele sabe que ele precisa de um bom material para trabalhar para ele fazer um grande trabalho, né? Porque ele vem agora com a perspectiva, ele vem sob a sombra dele mesmo, de ser o cara e de repetir o mesmo trabalho. Então é uma coisa delicada para as duas equipes, mas a perspectiva inicial é de um Galo muito forte ano que vem. Agora, repito, muito vai passar pelo treinador, né? Porque pode ser um ano, por exemplo, o Galo ano que vem, um ano semelhante ao do Flamengo desse ano, que não foi um fiasco por quê? Para o torcedor foi porque não ganhou nenhum título. Mas o Galo pode acontecer isso ano que vem também, de não ganhar nenhum título. Né? Porque tem um elenco forte, vai brigar por tudo, mas pode não acontecer. Por um fator ou outro, por uma questão ou outra de treinador, enfim, por um detalhe ou outro, as coisas acabam não acontecendo. Mas, por exemplo, o Flamengo, já pulo agora para o Flamengo, é vice-campeão do Campeonato Brasileiro, vice-campeão da Libertadores. Né? Então, campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil, tudo e os títulos só com o Rogério Ceni, né? E nessa temporada também campeão brasileiro do ano anterior, né? Da temporada passada. Então o Rogério Ceni ganhou 3 títulos para o Flamengo, né? Os 3 únicos títulos veio com o Rogério Ceni e ele saiu da forma como saiu, né? Então fica aí uma coisa para se pensar, né? Essa, essa gestão flamenguista, o sonho era tanto o Renato de ter um futebol bonito, de ver o futebol bem jogado. Isso aconteceu por um tempo, mas não veio nenhum título, né? Então, e o aproveitamento do Renato cá entre nós do Flamengo é altíssimo, né? Altíssimo. Sinceramente, honestamente, eu acho que o Renato merecia uma continuidade, mas não tinha clima, né? Entre o treinador e a torcida não tinha mais clima. Por isso que o vínculo teve que ser quebrado. Agora, que se tivesse continuado, tivesse tido continuidade, era um projeto promissor, sem dúvida nenhuma. Era um projeto muito promissor. Agora, é, é, o futuro do Galo, por exemplo, pode ser semelhante, né? Um ano de sem títulos, mas não de baixa. Eu não vejo como um ano de baixa do Flamengo.
O ano do Flamengo é tido como um ano de fiasco porque não veio títulos, né? Porque o torcedor viveu à sombra do Jorge Jesus. Agora, se a gente analisar friamente, tudo bem, os títulos são o que consagram. Eu concordo. Agora, num, com o momento que vive o Atlético Mineiro, o Palmeiras, você vê o Fortaleza em ascensão, o Bragantino em ascensão cada vez mais, esses clubes e empresas crescendo. É natural que outros times entrem no pacote. Você vê o Fluminense reforçando forte essa temporada também. É natural que o Corinthians também se reforçando bastante. A temporada do ano que vem vai ser muito mais difícil. Vão ter muito mais times que vão disputar, né, de igual para igual, se não no Campeonato Brasileiro, nas competições de mata-mata. Vão ter muito mais times com muita competência para brigar de igual para igual. Então, a falta de um título não é o fim do mundo. O que tem que ser entendido é isso, que à medida que esses clubes vão puxando o nível do futebol brasileiro para cima, outros clubes vão atrás. E esses clubes também vão querer entrar no meio desse bolo. Então esse é o grande ponto, né? Pode acontecer uma temporada como veio a do Flamengo, sim, mas não é o fim do mundo. Foi uma boa temporada, né? E a projeção que a gente faz, eu, sinceramente, é difícil dizer, porque eu não conheço o treinador, mas com o elenco que tem, o Flamengo é a equipe que vai brigar por tudo de novo, sem dúvida nenhuma. Pode perder o Gabigol, aí boatos de um interesse do Newcastle, né, no jogador. É uma peça importante, mas tem um substituto de peso, né, que é o Pedro. Então, o Flamengo, claro, sente um pouco, mas não vai sentir tanto, né? O elenco vai continuar muito forte e muito vai depender do Paulo Souza agora, né? É uma grande interrogação, é uma grande incógnita. Por ser um português e por tudo que eu li, eu imagino que é muito promissor. Agora, ele vai ter que ter o respaldo da torcida, né? Porque se já chegar sob a sombra do Jorge Jesus, com a cobrança de repetir o feito de Jorge Jesus, infelizmente, ele não vai ter vida longa no Flamengo, né? Infelizmente, não vai dar certo. Então, eu acho que muito vai depender do apoio da torcida aí, né? O quanto o torcedor está disposto a ceder, né, por esse sonho Jorge Jesus, tá? O Palmeiras dispensa qualquer tipo de comentário, segue com o Abel Ferreira, falou-se aí, falou-se e ainda fala-se no interesse do Benfica, num possível interesse do Benfica, né? Segundo o que eu pude apurar, o treinador já disse que não sai do Palmeiras agora. Então segue até o final da temporada de 2022 e possivelmente 23. A Leila vai tentar essa renovação para 23 já está bem encaminhada, é o que pelo menos o que a gente leu, né? E a Leila vai tentar uma renovação ainda maior para 2024. Então, a perspectiva para o Palmeiras é muito interessante. É muito interessante. Vai ter reforço de peso, a galera da base é muito forte. Então, o Palmeiras dispensa qualquer tipo de comentário. O ano do Palmeiras para a temporada do ano que vem é uma projeção, uma perspectiva muito interessante. Né? E ainda mais com a temporada que teve o Abel, né? Vivendo altos e baixos, porque ele chegou ganhando tudo, né? E agora ele ele tomou algumas porradas, né? Ele tomou uns tapas na cara, que eu falei, o Paulista, a Recopa, a Supercopa, a Copa do Brasil, ele aprendeu umas lições importantes e pela final de Libertadores que o Palmeiras fez, ele mostrou que ele cresceu com isso, que ele aprendeu com os erros. Então a perspectiva de uma temporada de 2022 ainda mais forte do Palmeiras, eu acho que sem dúvida nenhuma essa perspectiva ela é muito válida e ela é muito verdadeira, né? Então acho que o Abel Ferreira continuando esse projeto tem tudo para dar certo, tem tudo para o Palmeiras buscar mais títulos na temporada do ano que vem. Então, o Fortaleza é outra equipe que dispensa comentários pela temporada que fez, terminando em quarto colocado. Quarto colocado. Era uma equipe que por um certo momento ficou no topo da tabela, mas todo mundo olhava e meio que dizia, olha, eu espero que, e eu mesmo disse, né? Eu espero que continue assim, mas sem muita certeza, né? Sem muitas certezas do que
se vai continuar lá ou não, se vai ter força para continuar lá ou não. Então, eu acho que o Fortaleza fez uma grande temporada e eu certamente que surpreendeu muita gente, e eu me incluo no pacote. Eu torci muito para que o Fortaleza ficasse ali em cima, mas eu sem certeza nenhuma se isso ia perdurar, se ia continuar ou não, né? E isso continuou, isso se manteve, né? Muito por conta do trabalho aí do Vojvoda, né? Que é tido como talvez uma das revelações em termos de treinadores do nosso futebol. Eu acho que o Fortaleza tem a perspectiva de a primeira vez na Libertadores agora. Eu acho que tem tudo para o Fortaleza seguir nessa ascensão, né? É um time que teve uma baita ascensão é, é, em termos de subir de Série C para Série B, Série A. É um time que teve uma baita ascensão, contou muito aí com responsabilidade da diretoria em termos de gestão, Rogério Ceni em termos de estruturar o departamento de futebol ali, estrutura do futebol pelo menos. Então, o Fortaleza é um time que tem tudo para continuar nessa crescente e eu tenho certeza que o ano que vem vai incomodar ainda mais, né? Vai incomodar. Brigar por título de campeonato brasileiro, eu acho ainda distante, né? Se a gente olhar o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras, é difícil a gente colocar o Fortaleza ainda para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, as competições de mata-mata, eu acho que o Fortaleza pode, eu não digo que pode surpreender, porque já não é mais não é uma surpresa, né? Mas o Fortaleza vai incomodar muita gente na próxima temporada, eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? O Corinthians, estou seguindo aí pela posição da tabela do Campeonato Brasileiro, tá? O quinto colocado, número 5, né? O Corinthians tem uma perspectiva de uma temporada de 22 bastante interessante, eu já repercuti isso em relação principalmente às competições de mata-mata, né? Campeonato de pontos corridos, eu acho que vai ser difícil para o Corinthians buscar muita coisa aí. De repente é um G4 no máximo, mas os atletas que estão vindo, atletas mais rodados, o Corinthians, para mim, a estratégia é clara, né? Vai ser as competições de mata-mata, essas competições que dão muita grana. E o Corinthians montou um time competitivo para isso e vai trazer ainda um centroavante de peso. A gente só não sabe quem. Se vai ser o Diego Costa, se vai ser o Cavani, a gente ainda não sabe. Mas o Corinthians vai trazer um centroavante pesado para comandar esse ataque. E chegando esse centroavante, independentemente de quem seja, se vier o Diego Costa ou o Cavani, o Corinthians vai ter, pelo menos em termos de time titular, um dos times mais competitivos do futebol brasileiro, que vai rivalizar com qualquer um, né? Com qualquer um. Por isso que eu falo, é um time que, para brigar para mata-mata, vai ser um time muito forte. O ponto de interrogação é o Silvinho, né? É o Silvinho. Eu já falei aqui, eu acho que o Silvinho tem que ter sequência, ele tem que dar continuidade do trabalho, até porque parece ter o, o respaldo dos jogadores. Agora sim, o que eu convido à reflexão, e a gente sempre fala disso, de que o treinador precisa ter sequência, de que precisa ter projeto, o que eu convido, todo mundo que defende o Silvinho, né? Agora eu vou puxar para o lado da galera que critica o Silvinho. O que eu chamo a reflexão em relação ao Silvinho é que assim, a gente teve exemplos assim, ó, Fábio Carilli, um cara que tinha chegou no começou no Corinthians, campeão paulista, duas vezes campeão paulista e campeão brasileiro, né? O Jorge Jesus, obviamente tinha uma bagagem, mas ele chegou no Flamengo e já ganhou uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira também já tinha uma certa rodagem, umas duas temporadas, se eu não me engano, mas ele chegou no Palmeiras e ganhou, né? Libertadores, ganhou Copa do Brasil e agora ganhou isso de início, né? Agora ganhou mais uma Libertadores, mas já teve tempo de trabalho. Então esses caras chegaram e já estouraram. Eles são a exceção, né? Eles são a exceção. Mas o que eu convido à reflexão agora é o seguinte: a gente tem treinadores da nova geração que eram tidos como grandes promessas, né? E o grande destaque que eu já dei aqui, e eu vou puxar de novo, é o Fernando Diniz, por exemplo. O Fernando Diniz é um cara que, putz, ele foi um treinador que foi pedido pelo elenco do São Paulo para treinar o São Paulo, né?
pedido pelo Daniel Alves, respaldado pelo Daniel Alves. Ele foi pedido, ele teve sequência, ele teve tempo de trabalho e não aconteceu, tá? E não aconteceu com um elenco relativamente bom. O Silvinho, ele teve nas mãos dele, pelo menos pensando em segundo turno, um baita elenco, né? Com o William, com o Renato Augusto, né? Então com o Roger Guedes. Então ele teve um baita elenco na mão e ele fez apenas um ponto a mais do que o Corinthians fez no primeiro turno, que foi o primeiro turno que todo mundo dava o Corinthians como uma equipe que ia brigar para não cair. Então é esse o convite à reflexão que eu faço, né? Muita gente fala, o Silvinho precisa de sequência, ele está começando um trabalho, ele, ele precisa de tempo para trabalhar, e esse é o convite à reflexão que eu faço. Com o elenco que ele teve no segundo turno, não ganhar nenhum jogo fora de casa, eu acho que é muito pouco, tá? É muito pouco. Então, assim, eu também tô nesse bolo, nesse grupo daqueles que dizem que o Silvinho precisa de sequência. Eu também acho que sim. Ele não teve, ele teve tempo para mostrar o trabalho dele, para ser bem sincero. Agora, com essa chegada desses jogadores, ele conhecendo mais o elenco, ele tendo agora essa pré-temporada, a perspectiva que eu tenho é que ele consiga melhorar a equipe. Agora, se a gente for analisar o histórico de alguns treinadores, por exemplo, o Fernando Diniz fez bons trabalhos, mas nunca ganhou título. O Odair Helman também fez um bom trabalho internacional, um bom trabalho no Flamengo, tanto que saiu. Mas ele não ganhou títulos também, e é o que eu falei, é um dos caras que foi cotado pelo Galo, né, para substituir o Cuca. Então, às vezes não basta o treinador ser bom, ele tem que ser vencedor. E existe uma diferença, né, entre o cara ser bom e ele ser vencedor. Outros treinadores também que nunca vingaram e que são considerados bons treinadores da nova geração, né? O, o, o Roger, por exemplo, o Jair Ventura, são treinadores que quando eles apareceram, eles eram tidos como grandes treinadores, treinadores que iriam estourar. O Roger, se eu não me engano, tem título gaúcho, né? Um cara que já me corrija se eu estiver errado, eu peço perdão, mas ele tem título com o Grêmio, se eu não me engano. Mas aí já é um cara novo que já tem um título importante. Agora, todos os outros, eles conseguem fazer, eles são reconhecidos como bons treinadores, mas não tiveram títulos ainda. Então, acho que essa é a preocupação, né, em relação ao Silvinho. É um bom treinador? Ele é um bom treinador. Agora ele vai ser campeão. Pelo primeiro ano que ele fez, ele já mostrou que não é um perfil, não é um treinador que vai ter esse perfil campeão. Ele me parece que vai ser um treinador que vai seguir esse mesmo caminho de Fernando Diniz, de Roger Machado hoje, né? Porque que eu falei, se eu não me engano, ele tem título com o Grêmio, né? Mas título nacional não teve, por exemplo, né? Jair Ventura. Então, se a gente pegar esses treinadores da nova geração, o próprio Barbieri, que fez um bom trabalho no Bragantino, mas também tido como um bom treinador da nova geração e também não ganhou títulos. Chegou numa final de Sul-Americano, mas não venceu. Então, é, é, esse eu acho que o grande ponto, que para o Corinthians ter um bom treinador que vai fazer número, não interessa. Para o Corinthians tem que ser um treinador vencedor. Né? É isso que falta ao Corinthians. Então, esse início de trabalho do Silvinho não mostra, ele mostra uma perspectiva de que o Silvinho vai ser um bom treinador, mas não um treinador vencedor, entendeu? Por isso que eu falo, eu entendo os dois lados, e eu tô do lado do time de que assim, o Silvinho precisa ter uma sequência, e eu acho que precisa, né? O futebol brasileiro ele tem um vício de que é, é, o treinador não deu certo, tem que mandar embora, tem que mandar embora. E eu acho que o treinador precisa ter sequência. Eu acho que mesmo um treinador, se a gente pegar, por exemplo, o Fernando Diniz, por exemplo, eu acho que se ele tivesse sequência de 2, 3 temporadas numa equipe, ele levaria a equipe a um título importante, né? Eu acredito que sim. Agora, quanto que o time iria sangrar para isso acontecer? Entendeu? E o Fernando Diniz, por exemplo, é um cara com um temperamento difícil. Ele perdeu o elenco naquela briga com o Tietê, né? Se ele tivesse segurado o temperamento dele ali, ele muito provavelmente teria continuado no São Paulo. Muito provavelmente teria pelo menos tido uma sequência maior, né? Ele perdeu o elenco ali, né? Não segurou a boca, fala o que quer, às vezes fala o que quer e perde o elenco. Então
Essas coisas, eu acho que qualquer desses treinadores, se tivesse uma sequência de 2, 3 anos, eles conseguiriam ganhar títulos importantes. Agora, como o tempo é curto, eles precisam mostrar esse trabalho num tempo curto, né? E aí, por que que os treinadores portugueses têm feito muito sucesso em, pô, não todos, obviamente, né? Mas se a gente pegar o, o, o Jorge Jesus, por exemplo, o Abel Ferreira, por que que eles conseguiram ganhar um reconhecimento tão rápido em tão pouco tempo? Porque taticamente eles conseguiram fazer um time muito bom taticamente. O Flamengo casou tudo, né? Talento, habilidade, tática e tudo mais. Agora, o Palmeiras não. O Palmeiras ele tem um estilo de jogo diferente, mais conservador, mais de contra-ataque e consegue variar as peças de um jogo para outro. E isso torna o Palmeiras tão diferente. Então, para esses treinadores, eu acho que vale isso de repente, né? De reavaliar a carreira, alguns conceitos e entender que eu tenho a minha filosofia de jogo, tenho, mas eu vou jogar muito em função do adversário, né? Porque só assim, pelo menos pensando em uma competição de mata-mata, só assim que você vai ser bem sucedido, né? E de repente é o primeiro passo para você se tornar um dos grandes do futebol brasileiro. Mas é o que eu falei, é acho que é de cada um, de momento também, e a estrela de cada um, claro, mas o Silvinho, eu falei, esses primeiros passos pelo, pelo, pela temporada que ele fez, com o elenco que ele teve no segundo turno, mas o Corinthians chegou numa Libertadores, mas fez um ponto só a mais que o primeiro turno, entendeu? Com um time muito mais forte. O Corinthians podia ter alcançado posição muito melhor no Campeonato Brasileiro e ter ganhado uma grana maior, por exemplo, né? Se tivesse feito uma campanha melhor fora de casa. Então, quem que joga? É o Corinthians ou é a torcida? Porque, ao que parece, a torcida tem mais peso do que o próprio elenco, que o próprio jogo do Corinthians, né? Então, a torcida tem mais peso que o Silvinho, por exemplo. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, que ele precisa ter sequência? Eu defendo que sim. Agora, me parece que vai ser um treinador que vai seguir o caminho, por exemplo, desses bons treinadores da nova geração, mas que não ganharam títulos importantes ainda, que não são vencedores, né? Me parece, tá? Aí fala-se agora no interesse do Cruzeiro no Silvinho, né? O Silvinho não é bom negócio, né? Pro Corinthians, de repente, né? Se vê nisso uma oportunidade de mandar o treinador embora, o duro é que agora, assim, para você trazer um outro treinador, neste momento, é complicado, né? O planejamento já começou com o Silvinho. Então, acho que o Corinthians tem que seguir com o Silvinho agora, né? Essa, esse interesse do Cruzeiro, acho que é só interesse, porque falou-se aí em Mano Menezes, por exemplo, né? Mandou o Luxemburgo embora para limpar a folha salarial, e aí foi o nome do Mano Menezes ficou aí circulando. Cara, é inviável você vai mandar o Luxemburgo embora para trazer o Mano Menezes, não faz sentido nenhum, né? Só se o Mano Menezes abrir mão de tudo, né? O que eu duvido que vai acontecer. Então o Silvinho é um nome muito mais razoável para o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, né? Muito mais razoável agora. Pro Corinthians não é negócio, né? E eu acho que não é negócio. Já com o ano virando agora, você tendo que refazer o seu planejamento às pressas, é, cara, eu acho que não segue com o Silvinho mesmo agora. Agora que já manteve, eu acho que tem que seguir. Tem que dar sequência. O treinador tem que ter a credibilidade. Até porque é o que eu falei, me parece que tem o respaldo do elenco. Então, o ano do Corinthians é muito promissor. Pelo menos pensando em mata-mata, ele é muito promissor. Pensando em mata-mata, jogando em casa, né? O Corinthians vai ter que fazer os resultados jogando em casa. Porque fora de casa vai ser complicado. Pelo menos a perspectiva inicial, né? O Paulista eu acho que vai ser o grande termômetro para saber se o Silvinho realmente vai ser técnico por Corinthians ou não. E eu acho que a meta da diretoria é essa, é avaliar o Silvinho ao longo do Campeonato Paulista. Tá? O Bragantino dispensa comentários também, assim como o Fortaleza é um dos times que é um time que veio da Série B, né, recentemente, time empresa, é um daqueles clubes que está em franca ascensão, ganhando cada vez mais estrutura, ganhando
com um aporte financeiro bastante forte. Então, é uma equipe que é muito bem treinada pelo Barbieri. O Barbieri, bom treinador, ainda não é vencedor, é aquela história que eu falei, mas montou um bom elenco, já conseguiu chegar numa uma final de uma competição internacional. Então, acho que o Bragantino está no caminho certo. O que eu falei do Fortaleza, eu replico para o Bragantino. É uma equipe que tem tudo para no ano que vem incomodar muita gente, tá? Eu acho que pensar em título ainda está distante de Campeonato Brasileiro, pelo menos, e também de outras competições, né? Pensar em título, por exemplo, de Libertadores, de Copa do Brasil, eu ainda acho que está um pouco distante, mas que esses caras vão incomodar, eles vão incomodar demais, demais. E para a temporada do ano que vem, eu acho que o Bragantino, pelo menos com mais maturidade, agora mais experiência, o Bragantino vai brigar ainda mais no topo do Campeonato Brasileiro, assim, não vai passar o perrengue que passou, pelo menos a projeção, né? Não vai passar o perrengue que passou essa temporada para se classificar para a Libertadores, não. O ano que vem vai incomodar quem tiver ali no G4 vai ter o incômodo do Fortaleza e do Bragantino a temporada inteira, como foi esse ano, né? Como foi esse ano. O Bragantino foi outra equipe que por um bom tempo ficou no topo da tabela e só que a gente ficava naquela torcida, tomara que fique lá, mas a gente não sabe se vai dar certo, se vai continuar. Tanto que o Fortaleza caiu bem em relação ao que já estava, né? Mas conseguiu a tarefa de se classificar para a Libertadores. Então acho que o futuro do Bragantino, não só do Bragantino, mas do Fortaleza também, são duas equipes que vão entrar ali no bolo e vão incomodar muita gente. Eu não tenho dúvida disso, porque o projeto segue, né? O projeto e o planejamento continuam da mesma forma, né? E tem tudo para colher os frutos na temporada ano que vem. Se vier um título, e eu espero que isso aconteça, porque não vai ser de certa forma uma surpresa, mas também não vai ser aquela baita surpresa, porque são equipes que estão se preparando para isso, né? Então, é, espero sim uma grande temporada para as duas equipes em 2022 e 22 e que consigam sim competir de igual para igual aí com pelo menos essas três grandes forças, né? Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e o Corinthians, time titular, sem dúvida nenhuma, vai ser uma grande equipe. Tá? O Fluminense está se preparando muito, tá? Para a temporada de 2022, pelo menos pensando em Libertadores, em pré-Libertadores, o Fluminense está se preparando muito bem, tá? Já teve grandes reforços e é uma equipe que está contratando para ser forte, para estar forte o ano que vem. Pelo menos, assim como falei do Corinthians, pelo menos pensando em time titular. É uma equipe que está pensando, né, em disputar as competições de mata-mata, está se preparando para isso. Trouxe jogadores experientes para isso, né? O Felipe Melo, o William Bigode, por exemplo, recém-campeões de Libertadores. Então trouxe jogadores com experiência nessas competições e vem montando um time titular bastante interessante, tá? Bastante difícil dizer se vai brigar de igual para igual, por exemplo, com o- os favoritos, mas que vai ter um time competitivo sem dúvida nenhuma. E numa competição de mata-mata, tudo pode acontecer, né? Então, vem se reforçando para isso, vem se qualificando para isso, para competir, né? Se vai ganhar, aí a temporada e o momento vão dizer. Agora, que eles vão competir, isso sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer, tá? A mesma coisa o América Mineiro. Talvez, eu acho que o América Mineiro, para mim, foi a surpresa aí desse pacote aí de equipes da Libertadores, né? Uma equipe que por muita gente, né, muita gente dava o América como uma equipe que ia cair e se classificou aí para a Libertadores. Está na pré-Libertadores, sim, mas pré-Libertadores é Libertadores, é uma Libertadores mais longa, né? Então, estreia na Libertadores aí da temporada de 2022, se eu não me engano, fora de casa, né? O Fluminense vai estrear em casa, mas, cara, acho que pela temporada que fez, pelas adversidades, eu acho que o América, ele é o patinho feio, se é que a gente pode dizer assim, né? É a equipe que talvez vai ter mais dificuldade na Libertadores, mas, cara, tem que curtir o momento, cara. Tem que curtir esse ambiente de você poder disputar uma Libertadores, curtir essa, cara, de ter chegado numa Libertadores quando todo mundo duvidava. Então, eu acho que tem que jogar solto. O América, eu acho que esse vai ser o grande trunfo, né? De você
curtir, cara, todas as partidas. A gente tá aqui com um patinho feio, ninguém coloca a gente como favorito, ninguém coloca a gente como uma das equipes que vai estar na fase de grupos. Então vamos curtir, cara. A responsabilidade não é, o favoritismo não é nosso, né? Você jogar o favoritismo pro outro lado é melhor porque você tira um peso das suas costas, né? E aí você consegue jogar o melhor do seu futebol. Então o América tem um acho que pensar em disputar no topo da tabela está distante, pensar em títulos está distante, mas tem uma promessa de que dá para crescer, né? Dá para melhorar. Tá difícil competir, obviamente que é muito difícil competir com os outros. Agora, pela temporada que fez, é uma temporada que para mim, de certa forma, é de superação, e eu acho que dá para crescer, dá para melhorar, tem espaço para isso. Mas vai precisar de mais umas temporadas aí, pelo menos, para chegar lá. Mas eu acho que, pelo menos pensando em manutenção na Série A e chegar mais longe de mata-mata e ganhar mais receita, eu acho que essa projeção certamente existe. Para o América certamente existe. Tá? Eu vou finalizar aqui só para falar de algumas outras equipes, né? Por exemplo, falar de São Paulo mais uma vez, tá? Porque o São Paulo parece que vem se tornando o Grêmio B, né? Vem contratando muitos jogadores que estavam no Grêmio, e o São Paulo passou uma temporada muito difícil, né? Correndo risco sério de ser rebaixado. Tá? O São Paulo é uma equipe que vive à sombra do seu passado, né? O São Paulo acha que tudo vai resolver por causa do seu passado glorioso. E não é bem assim, né? E tá ficando para trás por causa disso, né? O São Paulo tá vivendo de passado, mas o São Paulo esqueceu que viver de passado, quem vive de passado é museu, né? O São Paulo está se tornando um museu. Essa que é a verdade. Então, a gente espera, claro, que a chegada do Muricy Ramalho, a chegada não, né? A manutenção, a permanência do Muricy Ramalho e do Rogério Ceni, que elas sejam que elas façam bem para a equipe tricolor, né? Para que eles realmente comandem o futebol. Eles sejam os responsáveis pelo futebol. O que acontece no bastidor, isso não é problema nosso. Mas aqui dentro de campo, quem manda é a gente. Se eles tiverem esse poder, essa liberdade, o São Paulo tem tudo para melhorar na temporada de 2022. Tem tudo. Tá? Agora, claro, vai depender também da diretoria manter o salário em dia, tudo isso que eu falei. Se, se os caras fizerem o que precisa fazer nos bastidores, o Rogério Ceni e o Muricy Ramalho vão fazer um baita trabalho dentro de campo. É porque o Rogério Ceni é um dos treinadores da nova geração que vingou. Ele é um treinador vitorioso. Ele é um treinador campeão. Tá? Foi vitorioso no Fortaleza, foi vitorioso no Flamengo. Então ele é um treinador vencedor. Ele tem perfil disso. Às vezes o modo de jogar uma partida ou outra é questionável, sim. Mas ele é um treinador vitorioso. Ele faz o que é necessário para vencer. A gente sabe disso. E ele tem a capacidade de organizar o, pelo menos a estrutura do futebol de uma equipe. Ele já mostrou isso. Então, se ele tiver liberdade para fazer isso no São Paulo, o São Paulo vai melhorar muito. Se vai ser direto no ano que vem, não sei. Talvez fique no meio da tabela no ano que vem também, mas para outra temporada, para 23, sem dúvida nenhuma. Se tiver sequência, se tiver conseguir trabalhar com tranquilidade, e é o que eu falei, eu repito, se a diretoria fizer o seu trabalho de manter os salários em dias, eu acho que o São Paulo tem tudo para começar a colher os frutos, né, desse trabalho do Rogério Ceni. Agora tudo vai depender da sequência que ele vai ter, se vai ter o respaldo, se vai conseguir, se a diretoria vai fazer a sua parte, se vai ter os reforços que ele quer. Então acho que muito vai passar disso. Agora é um grande ponto de interrogação também para mim, tá? Também, porque a dívida do São Paulo é muito alta e, e não dá para saber, né, se vai conseguir manter a folha salarial em dia. O São Paulo vai pagar para outro jogador, para jogador jogar em outro clube, né? Tá querendo, por exemplo, se livrar do Pablo. O Ceará, por exemplo, que é o Pablo. Se de repente o São Paulo empresta, vai ter que pagar uma parte do salário do jogador. Então, assim, o São Paulo está pagando para alguns jogadores jogarem em outra equipe, que paga parte do salário, paga rescisão de treinador, paga rescisão de jogador. Por exemplo, o Daniel Alves está recebendo ainda do São Paulo, está jogando no Barcelona, mas está recebendo do São Paulo. Então, a vida do São Paulo em termos de finanças não está fácil, né? Não tá fácil. E aí a diretoria e a direção, a gestão vai ter que se desdobrar, tá, para ver o que eles fazem, né? Para
manter o salário dos jogadores em dia, ainda querendo reforços, né? Vai piorar ainda mais a situação em relação à grana. Então, tem que manter o salário dessa galera em dia. E fala-se, pô, o Douglas Costa. Não tem a mínima condição do São Paulo contratar o Douglas Costa, gente. Sim, por mais que exista um interesse, o jogador pode estar com uma certa vontade de jogar no São Paulo. Falou que só vai negociar ano que vem, né? Que é curtir as férias dele. Mas é complicado, assim, é um salário muito alto. O São Paulo tem que abrir mão dessas coisas, né? Apesar de ser um cara que ia agregar muito, ia, mas tem que abrir mão disso. Não dá para arcar com um salário de um Douglas Costa, sendo que podia contratar dois, três jogadores bons de outras equipes. Só que está demorando para se mexer, entendeu? E aí as outras equipes estão definindo também os seus planejamentos, seus elencos. Então o São Paulo está meio que ficando para trás disso, né? Então, é, espero eu, né, que o, o Rogério Ceni consiga fazer um bom trabalho e que ele tenha a sequência necessária, né, que ele tenha o respaldo necessário. Então, não, não vai ser uma temporada dos sonhos para o torcedor do São Paulo, não vai, né? Não, acho que não dá para se iludir, achar que, nossa, vai disputar título. O Campeonato Paulista foi uma grande exceção para o São Paulo essa temporada. E foi, um, e foi algo que fez mais mal do que bem para o São Paulo, né? Porque aí todo não, foi campeão paulista, a gente vai melhorar, a gente vai melhorar, a gente vai, ficou a temporada, ficou o primeiro turno inteiro falando isso. Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Você viu como a gente jogou o Paulista, dá para melhorar. E eu também fui uma das pessoas que falou, não, o São Paulo vai melhorar. Pelo que jogou no Paulista, isso aí não é nada perto do que o São Paulo jogou no Paulista e não melhorou. Né? É o que eu falei, o São Paulo é um museu ambulante. Ele vive do seu passado, né? Ah, vencemos o Campeonato Paulista agora, viveu do passado, né? Do Paulista, achando que as coisas iam melhorar. Só melhora com trabalho, né? Só melhora com trabalho. E precisa agora vai precisar ralar para trabalhar, para viver o presente, né? Não viver do passado. Que o São Paulo está vivendo o passado há muito tempo, né? E aí tá nessa, pelejando para não cair, pelejando para não cair. Imagino eu que agora as coisas devam melhorar um pouco, né? Mas sem qualquer previsão otimista, né? Sem qualquer previsão otimista. Falar de Santos agora, o Santos é outra equipe paulista que viveu uma temporada é, ruim, se é que a gente pode dizer assim, terminou em 10º colocado, sim, mas viveu uma temporada ruim. O Santos viveu uma temporada ruim. Por algumas rodadas brigou ali com a sombra do rebaixamento, conseguiu se classificar para a Sul-Americana. O Fábio Carille vai seguir no comando e, se eu não me engano, o Fábio Carille também é um dos nomes que entrou aí nesses boatos de que haveria um interesse do Cruzeiro, né? Se eu não me engano, foi o Carille. Também se for pensando em Cruzeiro, Fábio Carille, sem qualquer condição, né? Sem qualquer condição. O salário do treinador para a realidade do Cruzeiro hoje, para a realidade do Santos, já é ruim. Se você pensar na realidade do Cruzeiro, então é pior ainda. Pior ainda. Então, o Santos viveu um, o Santos tem um problema, né? Tem o problema da gestão e tem um problema também que é o que eu falei de São Paulo, né? O Santos vive muito em alguns momentos das suas glórias passadas, né? E, por exemplo, essa temporada não revelou nenhum jogador da base, né? O Santos, pelo menos nos últimos 5 anos, toda temporada aparecia um garoto da base e ele não digo que surpreendia, né? Não como o Rodrigo, por exemplo, que foi talvez o mais recente, né? Mas eles chamavam atenção, eles em algumas vezes supriam algumas necessidades da equipe santista. Nessa última temporada, por exemplo, não teve nenhum grande nome, por isso que o Santos viveu o perrengue que viveu, né? O Santos passou a dificuldade que passou e pelo que eu vi, tem 14 jogadores que estão entrando no seu último ano de contrato, né? Então, essa temporada de 2022 para o Santos vai ser complicada, assim, em termos de 2022 para 23, né? Em termos de tentar renovar com alguns jogadores, o caso, por exemplo, o Marinho, em relação a reformular o seu elenco, o Santos tem dificuldade financeira, não é de hoje que a gente fala e que todo mundo fala, né? A situação financeira do Santos não é das mais fáceis. Ela é difícil. E essa temporada ainda,
o Santos não pôde contratar por um período, né, punição da FIFA. Então, o Santos saiu atrás do planejamento, conseguiu fazer um bom trabalho com o Fábio Carille. Eu acho que o primeiro passo foi a manutenção do Fábio Carille, né? Trabalhando ali com o Edu Dracena, teve o respaldo e tudo mais, conseguiu aí salvar o Santos do rebaixamento e trouxe para uma Sul-Americana. Então, o, o Santos, o Santos é abençoado, né? Se a gente pode dizer assim. O Santos consegue treinadores que tiram o melhor da sua equipe. Pegar, por exemplo, o Sampaoli, o vice-campeão brasileiro com o Santos que ninguém dava nada. O Cuca levou o Santos a uma final de Libertadores. O Santos chegou numa final de Libertadores com uma equipe que todo mundo também não dizia, cara, essa equipe não vai chegar na final da Libertadores, não vai ser campeão. E chegou na final. Então, e agora o Fábio Carille, né? Chegou, foi um pouco contestado, mas com respaldo e consequência, salvou o time, afastou de vez o Fantasma da Libertadores e classificou para uma Sul-Americana. Então eu falei, o Santos tem tido, o Santos é abençoado, cara. Porque com as dificuldades financeiras que tem, com o elenco que consegue montar ano após ano, o Santos, qualquer um, daria o Santos como uma das equipes que seriam rebaixadas. E o Santos nunca acontece isso, né? O Santos tem uma aura e consegue trazer bons treinadores que conseguem fazer bons trabalhos com o elenco que tem. E o Fábio Carille, ao que parece, as últimas coletivas que ele deu, ele está feliz. O Cuca tava, quando ele estava no Santos, ele estava muito feliz. O Sampaoli também. Todos eles, né? É interessante isso. Óbvio que há uma desavença com a direção. O Sampaoli deixava isso muito claro. O Cuca também chegando a falar que tem muita coisa errada, né? O Cuca soltou, jogou o negócio tudo, a merda toda no ventilador. O Cuca falou mesmo. O Sampaoli também falava, né, que precisa pagar os jogadores em dia. O Fábio Carille também, e aí você via, né, o Cuca felizão com o Neto ali na Vila Belmiro, o Sampaoli pedalando na cidade, jogando futevôlei. O Fábio Carille também já declarou que ele está feliz lá. Então, a perspectiva que a gente tem do Fábio Carille lá é de um bom trabalho, né? Ele vai fazer um bom trabalho com as peças que tem. Então, para a temporada do ano que vem, se manter o Fábio Carille, se ele não sair, se ele tiver sequência, a perspectiva é de fazer um bom trabalho também. Brigar por título, aí, cara, o Santos pode surpreender de novo e brigar pelo título de alguma competição grande, tá? Seja ela pontos corridos ou mata-mata. Agora, não dá para a gente projetar isso nesse momento. Não dá. A Sul-Americana talvez seja o melhor caminho. É uma competição que não é tão pesada como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então acho que pode ser um caminho agora. E tem um técnico vencedor, né? Tem um técnico vencedor. Então acho que o Santos para a temporada do ano que vem, para mim, imagino que vai ser uma boa temporada. Não vai ser uma temporada para não cair como foi esse ano. Vai ser uma boa temporada. Agora, pensar em título é difícil. Agora, a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Que o Santos pode surpreender por tudo que aconteceu nos últimos anos. E mais uma vez, eu sempre faço um paralelo, né? Eu comparo o, o- os treinadores, né? O São Paulo estava descontente com a diretoria, mas estava feliz no Santos, na cidade. O Cuca, a mesma coisa. E o Fábio Carille já declarou que está feliz lá também. Então, o treinador estando feliz, mesmo com o elenco limitado, ele vai fazer um bom trabalho, né? E eu imagino que o Fábio Carille vai fazer um bom trabalho e fica aquela pergunta, vai surpreender alguma competição? E essa possibilidade para mim não é remota, né? Pode surpreender. Agora o problema disso é que isso às vezes acaba mascarando algumas coisas, né? Em relação à gestão, tudo mais, isso acaba mascarando algumas coisas, né? E a grana que eventualmente vier com melhora no seu futebol vai ter que ser muito bem vai ter que ser muito bem investida, né? Vai ter que ser muito bem investida, porque o Santos ganhou muita grana nos últimos anos com venda de jogadores e está na situação que está, com muita dificuldade, com problemas financeiros, pagando rescisão de treinador. Então é uma situação que a gente se pergunta o que as gestões fizeram, né? Que as outras gestões fizeram? É a mesma coisa que a gente faz para São Paulo. Pergunta que a gente faz para São Paulo. Que os caras estavam fazendo, né? Estavam brincando de ser cartola? Não sei, velho.
Então, a perspectiva do Santos para mim é melhor que a do São Paulo, apesar do São Paulo ter um elenco relativamente melhor, mas a perspectiva do Santos para mim é melhor que a do São Paulo, por exemplo. Por quê? Por causa de tudo isso, sim. O elenco é mais limitado, mas o treinador está feliz. E o treinador já fez um trabalho melhor que, por exemplo, o Rogério fez no São Paulo. Conseguiu fazer. Foi contestado, teve sequência e melhorou. O ano que vem eu acho que melhora mais. É por isso que eu falo, o Santos é abençoado. Sim, porque o, o treinador, quando ele trabalha feliz, e os jogadores também, por mais que tenham problemas de salário e tudo mais, de bastidor, as coisas dão certo em alguns momentos, né? Óbvio que não vai dar sempre certo, como aconteceu esse ano, não vai dar sempre certo. Agora, é, é, uma vez ou outra vai dar, né? Mas assim, que o Santos está flertando com o desastre, isso está flertando. Então, eu acho que esse ano é um ano decisivo. Sim, para o Santos, vamos, vamos ter responsabilidade, né? Vamos aproveitar as oportunidades que a gente tem, uma ou outra, né? Em relação ao que eu falei, esse momento, o clima, o ambiente, tem que aproveitar esse momento, porque passou do tempo do Santos, por exemplo, do Santos e do São Paulo terem responsabilidade, né, na sua gestão. São duas equipes que estão flertando com o desastre, estão flertando com o desastre. E não dá mais para ficar contando, vivendo do passado, né? Não dá mais para ficar vivendo não, vai dar tudo certo. O ano passado deu certo com o São Paulo, deu certo com o Cuca, vai dar certo de novo, vai dar certo. Não adianta só contar com isso. Esse ano foi por pouco esse ano também. Foi por pouco. Eu acho que só deu certo porque o Edu Dracena é um cara que foi importante para dar a segurança e a sequência para o Fábio Carilli. E o Fábio Carilli feliz também trabalhando. Se o treinador está infeliz, o cara não vai trabalhar direito. Não, o treinador feliz, o time melhora, né? Ele se dá melhor com os jogadores, o time melhora e tende a colher frutos. Então dá para só contar com isso, né? Eu acho que está chegando um momento do São Paulo e do Santos, está chegando um momento derradeiro das duas equipes tomarem uma decisão. Porque senão o caminho dessas duas equipes vai ser virar clube empresa, como muitas outras equipes estão seguindo esse caminho, né? O Bragantino, por exemplo, virou empresa e já está ali brigando no topo. Né? O Cruzeiro agora foi vendido, tem tudo para melhorar. O Botafogo também virou empresa. Única forma do Botafogo. Isso que o Botafogo voltou para a Série A agora, hein? Campeão da Série B. Mas a única forma que eles veem de competir, por exemplo, com o Flamengo é virando como empresa. Não tem outro caminho, né? É difícil. Então por isso que eu falo, o São Paulo e o Santos estão no ano derradeiro. Eles estão chegando no final dessa vida útil aí de ficar empurrando com a barriga. Está chegando o momento de definição. E se essas equipes não tiverem responsabilidade agora, o caminho deles vai ser assim mesmo, né? De virar um clube empresa. Imagina o Santos virar um clube empresa. Mas, cara, talvez vai ser um dos maiores desgostos aí dos grandes, dos deuses do futebol, cara. Mas esse é o caminho para você competir com os europeus, para você competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Galo hoje, esse é o caminho. Para muitos clubes mas para Santos e São Paulo eu acho que ainda não. São equipes que ainda têm muito, né? Até pelo potencial pelo menos em Santos, né? O São Paulo não revela um jogador da base há muito tempo, né? Não tem uma grande sensação da base há muito tempo, mas o Santos ainda tem isso. Então, eu acho que ainda tem muito a ser feito. Agora, precisa ter responsabilidade, né? Precisa deixar a vaidade de lado, porque senão o caminho vai ser esse, né? E tantos outros clubes que também estão, muito provavelmente vão seguir o mesmo caminho, né? O Cuiabá é um clube empresa também. Você vê que os clubes de empresa estão chegando cada vez mais, né? O Cuiabá tem vida difícil, mas pô, era um clube que eu pelo menos já falava, e vai cair. Primeira início de temporada de Campeonato Brasileiro, os caras mandam o treinador embora, vai cair, velho. Mas não, o problema é que assim, o ponto é eles gerenciam o clube como uma empresa. A gente não vai cometer loucura, a gente não vai fazer besteira, a gente vai gerenciar como empresa. A gente vai gerenciar para performar, mas não vai fazer nenhuma loucura para isso, né? Por isso que dá certo. Por quê? É porque é o bolso dos caras. Os caras não vão sangrar o clube até não poder mais. Não, porque é o bolso deles que está na jogada.
Por isso que não dá, por isso que é difícil dar merda, né? Se é que a gente pode dizer assim. Difícil dar merda, dá, e já aconteceu, se eu não me engano, foi o Figueirense, né? Foi um clube de Santa Catarina, né? Se eu não me engano. Pode dar merda? Pode dar merda, mas em geral vai dar certo, porque é o bolso do empresário, né? E aí quando deu o bolso do empresário, aí o cara vai ser responsável. Então, Chapecoense, né? Existem conversas para isso. O América Mineiro também, se eu não me engano. Então você vê, muitos clubes estão seguindo por esse caminho. Falou aí o Neymar aí teve um vídeo que um torcedor pediu para ele comprar o Santos, né? E ele até brincou, imagina eu e o Lucas Lima de 10 e eu de 9, né? Se foi alguma coisa assim que ele falou. O Neymar tem grana para comprar o Santos, cara. Se o Santos abrir, o Neymar compra. O Neymar e você vê, tem torcedor pedindo. Então, o caminho para muitas equipes é essa, para brigar no topo, para ser competitivo, para eventualmente brigar com os europeus. Agora tem clube que ainda não precisa. Tem clube que tem condição ainda. São Paulo, o Santos, o Internacional, o próprio Grêmio, que agora são clubes que têm totais condições de voltar para a elite do futebol brasileiro sem depender de empresa. Agora precisa ter gestão responsável, né? Depende muito disso. Cara, com mais clube empresa chegando e brigando no topo, você vai ver que muitos outros vão seguir o mesmo caminho. Muitos outros vão seguir para conseguir competir, né? Para conseguir competir, porque senão não vai ter como. Você imagina se a Chape, por exemplo, vira o clube empresa e volta numa ascensão de novo. Outras equipes vão seguir o mesmo caminho. Você já pega o Bragantino, por exemplo. O Cuiabá já permanece na Série A. Se, o Botafogo volta para a Série A agora também como clube empresa. Se der certo, você vai ver. A temporada de 2023 vai ter uma enxurrada de clubes virando empresa, porque é a única forma de competir. Agora, eu não acho que é a única, né? Eu não acho que tem gente que fala, não, esse é o único caminho. E esse é o único caminho. Todos os clubes vão ter que virar empresa em algum momento. Eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que não. Acho que os clubes tradicionais têm condições de competir. Agora, precisa ter gestão responsável, né? Porque como não é a grana deles, os caras fazem besteira. Mas precisa ter gestão responsável, né? Então é isso, gente. Com isso eu finalizo o podcast de hoje, comentando aí brevemente a dança das cadeiras dos treinadores, né? Galo, Flamengo, uma breve retrospectiva, projeção para 2022. E é isso, gente. Por hoje eu finalizo. Opa, perdão aqui, caiu o microfone. Eu quero desejar para todo mundo um ótimo 2022, né? Que seja um ano iluminado para a gente, um ano em que a nossa vida comece a voltar, finalmente, né? Comece a voltar ao normal. A gente achou que essa temporada ia ser assim, que a vacina ia chegar e as coisas iam melhorar. Ainda não melhorou, ainda tem muito para melhorar, mas a perspectiva para o ano que vem, sem dúvida nenhuma, é de muita melhora. Então, eu faço o meu apelo mais uma vez a vocês, né? Por mais que vocês não acreditem na vacina, vai tomar vacina, cara. Vai tomar vacina, pelo menos para a nossa vida começar a melhorar, começar a voltar ao normal, tá? Porque esse é o único caminho. Esse é o único caminho para a normalidade. E a perspectiva que eu tenho para o ano que vem, a gente já tem alguns eventos cancelados, né? Ano Novo, Réveillon, Carnaval, mas a perspectiva é de uma melhora sim, né? A perspectiva é que a gente comece a voltar ao normal, como já está voltando, né? Em várias partes do mundo, a gente vê vários países com aumento de casos, mas com pouco número de mortos, né? Então, o que eu falo, por mais que você não acredite na vacina, os números trazem isso para a gente, né? De que os casos aumentam, mas as mortes não estão aumentando na mesma proporção como foi no início da pandemia, porque muita gente imunizada, a tendência, né, é que os sintomas sejam mais suaves e a gente consiga retomar a vida, levar isso como se fosse uma gripe, por exemplo, que está tendo surto de gripe agora também, né? Outra dor de cabeça. Então, é, vamos vamos trabalhar, tá, para que a nossa vida volte ao normal. Vamos deixar um pouco a vaidade de lado, vamos deixar um pouco de lado questões políticas. Vamos, cara, vamos focar em voltar ao normal. Depois a gente volta, né, às mesmas brigas. Mas nesse momento, acho que é mais interessante a gente brigar com o vírus, né? Porque a gente volte ao normal. Então,
O meu desejo para todo mundo é um 2022, cara, ainda melhor do que foi 21. 21 melhorou muito, mas tem muito para melhorar e que seja um grande ano para todo mundo, né? É isso que eu posso desejar para vocês, para os torcedores, que os clubes melhorem também, para que seja uma temporada iluminada, né? Com gestões responsáveis, com clubes voltando à sua glória. Então é isso, gente. Eu posso desejar para todos vocês é um ano fantástico, tá? Um feliz ano novo para todos. Curtam aí, é um período mágico, né? Esse final de ano é sempre um período muito mágico. Então, curtam aí com seus entes queridos, aproveitem, porque o ano que vem vai ser mais um perrengue, cara, mas a gente vai superar, né? A gente vai vencer, que a gente sempre vence, né? O bem sempre vence. Então é isso, gente. Um forte abraço a todos vocês. Feliz 2022 e em 2022 a gente está de volta com mais mercado da bola, mais dança das cadeiras aí do, do mercado da bola. E é isso, gente. Um forte abraço para vocês. Feliz 2022, feliz ano novo e até o ano que vem. Tchau.